Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao programa Mais Saúde de hoje, que está começando e que hoje realmente traz muitas informações para vocês aí de casa. Que esse é o intuito, como sempre a gente fala, que o intuito do nosso programa, de levar informação de saúde e bem-estar para quem está nos assistindo, nos acompanhando a partir desse momento aí de casa. E hoje, como eu disse, tem muitas informações para começar. Nós vamos falar a respeito do Dia Nacional de Controle da Asma. E é claro que nós também vamos falar dessas doenças que são mais acometidas nesse período que ontem nós começamos o inverno. E é um período mais seco, mais frio. Nós vamos falar dessas principais doenças, formas de tratamento e como você pode se cuidar aí para não sofrer tanto com essas doenças típicas desse período. E na outra parte do nosso programa, na segunda parte do programa, nós vamos falar também, estendendo aí essa questão da época do ano, do frio, do tempo seco, nós vamos falar sobre os cuidados com a pele e com os cabelos. Estará aqui com a gente o hairstyle, né, o Thiago Lima vai estar aqui com a gente para falar desses cuidados que vocês devem ter. Mas para começar nosso programa, como eu disse, está aqui comigo o Dr. Giovanni Roncalli. Boa noite, seja muito bem-vindo ao programa de hoje. Boa noite, Ayandra. Boa noite, amigos da NTV. É sempre um grande prazer estar aqui. Dr. Giovanni, eu costumo falar que esse programa é muito importante para as pessoas que estão em casa nos assistindo, nos acompanhando, ter também acesso a informações importantes e que são necessárias para evitar, por exemplo, problemas que nós vamos falar aqui hoje e para amenizar, caso eles existam, para amenizar esses problemas. Por isso, gente, é importante que vocês também participem com a gente, mandando perguntas, sugestões. Nossos telefones e nosso WhatsApp está aí aberto para vocês participarem. Se vocês quiserem participar com a gente pelo WhatsApp, é uma forma mais rápida de nos comunicarmos aqui. O número que vocês podem adicionar aí, participar sempre da nossa programação, é 999-47-4515. Eu fico aqui contado e à medida que as perguntas vão chegando, eu vou passando. O Dr. Giovanni está aqui com a gente hoje para intermediar mesmo a nossa conversa. Dr. Giovanni, para as pessoas entenderem de casa, explicar para elas direitinho, o que é a asma? Pois antes de falar o que é a asma, só fazer um agradecimento, né, porque você disse a respeito da informação sobre esse dia, por exemplo, que hoje nós comemoramos o Dia Nacional de Controle da Asma. O objetivo desse dia, exatamente no início do inverno, é conscientizar a população a respeito dessa doença que está aumentando cada vez mais e que tem possibilidade de ser controlada. E muitos asmáticos que sofrem podem ter uma vida normal se tiverem acesso à informação, ao tratamento, né, e tirar as suas dúvidas, dividir as suas angústias a respeito da asma. Então, a asma, como você perguntou, é uma doença inflamatória dos brônquios. Os brônquios são os tubos que nós temos por onde o ar passa para chegar aos pulmões. Então, quem tem asma, o grande problema de quem tem asma não está localizado no pulmão, no tecido pulmonar, mas está localizado principalmente nos brônquios, que são as vias de acesso do ar para chegar aos nossos pulmões, né? Quem tem um brônquio normal, o brônquio é uma estrutura delicada, fina, né, delgada, que quando não tem inflamação, ela tem uma abertura como se fosse um canudinho que permite a passagem de ar sem grandes dificuldades. Na pessoa que tem asma, o brônquio é inflamado, né? Então é um tipo de bronquite, né? E esse brônquio inflamado, ele fica espessado, ele fica mais grosso, né? Por edema, por inchaço, por inflamação. E quando ele fica mais espessado, o calibre do brônquio diminui, reduzindo a passagem, o espaço para a passagem de ar. Então, por isso é que a pessoa que tem asma respira com mais dificuldade, tem falta de ar, tem o fôlego curto para fazer as coisas, tem chieira no peito. Essa inflamação também dá tosse, né? Agora, muitas pessoas que têm asma sentem isso de uma forma muito branda, sintomas muito leves. Às vezes a pessoa tem só tosse, raramente chia, não é aquela pessoa que tem falta de ar constantemente. E quando a gente vai fazer os exames, detectamos asma naquela pessoa. E se a gente começa o remédio adequado para a asma,
acaba a tosse, né? Então, muitas asmas passam despercebidas. E daí a importância desse dia 21, né? A NTV está preocupada com essa informação, porque é uma doença que até hoje, apesar do tratamento estar muito avançado, ainda mata, né? Inclusive no nosso país, né? Só no Brasil, 350 mil internações por ano acontecem por causa de asma. Se tivesse informação, se tivesse esse conhecimento e a divulgação, às vezes esse número podia ser reduzido, né? Exato, no século XXI, né? Quer dizer, a gente já tem acesso a essa informação, a gente já tem como tratar, as pessoas já têm acesso ao tratamento, porque alguns remédios para asma são fornecidos pelo SUS, e com bons resultados. Então, essas pessoas ficam sofrendo, né? E hoje, a cada 3 dias, né, morrem 3 pessoas ainda por asma. É um número muito alto. Muito alto, uma doença passível de ser tratada, né, e de ser controlada e que pode permitir àquela pessoa uma vida normal. Bom, para a gente entender então o que faz com que uma pessoa tenha asma. É uma coisa que ela vai nascer com aquilo, ela vai nascer com a asma, ou ela pode adquirir ao longo da sua vida? Ótima pergunta. A asma é uma doença de fundo genético. Quer dizer, nós temos um gene familiar, né? Ela é muito prevalente em algumas famílias. Nós temos famílias de pacientes, famílias inteiras de pacientes asmáticos, né? E é muito raro você encontrar um asmático em alguém que não tenha ninguém na família que tenha asma. Pode acontecer, mas é bastante difícil. Agora, essa doença genética, ela é piorada pelo ambiente. Então, desde a infância, né, a pessoa pode ser submetida a agressões diversas que vão levar a pessoa a ter um grau maior ou menor dessa inflamação da asma. Por exemplo, a criança, se os pais fumam, ela tem maior chance de ter asma, né, por estar exposta à fumaça do tabaco. Se a pessoa teve muitas infecções na infância, era aquela criança que vivia gripada, a gente sabe que também há uma chance maior dela ter asma. Quando cresce, né, as exposições ocupacionais, alguns tipos de trabalho podem desencadear um quadro que a gente chama, inclusive, de asma ocupacional. Mas o grande vilão é realmente a fumaça do cigarro. O asmático que fuma representa uma combinação desastrosa, né? Porque o cigarro tem muitos agentes irritantes, né? São mais de 7.200 substâncias tóxicas isoladas em um único cigarro, e aquilo vai depositando no pulmão da pessoa e aumentando aquela inflamação, fazendo com que a asma se agrave cada vez mais. Já foi uns pontos interessantes do que pode fazer com que esse paciente então tenha esses sintomas de asma que agravem em relação ao seu cotidiano, o que ele vive. Cigarro é uma coisa que pode ser evitada, inclusive deve, pelo que a gente já falou aqui nos nossos programas, que faz muito mal à saúde de quem fuma e também de quem convive com essa pessoa que fuma. A outra questão que pode ser evitada também, que pode ser inclusive controlada, é a questão do serviço, a área que você atua, se foi ocupacional. Mas a gente percebe, quem trabalha em serralheria, por exemplo, marmoraria, muitas pessoas não utilizam os equipamentos de proteção individual, que são as máscaras, por exemplo, que pode amenizar esses sintomas, inclusive, né? É verdade. Infelizmente, muitas pessoas, muitos trabalhadores têm disponível, né, o equipamento de proteção e não fazem uso, e aquelas doenças elas são lentas em sua evolução, né? Quer dizer, elas demoram às vezes muitos anos para o pulmão cobrar a conta daquela agressão sofrida ao longo do tempo, né? Então a gente deve evitar os fatores que podem realmente ser evitados e que dependem da gente. Outros fatores já não dependem da gente, né, Andra? Por exemplo, a questão genética que nós já dissemos, e às vezes os fatores climáticos, né, que nessa época do ano
o ar muito seco, além do ar frio, é também uma agressão grande à mucosa da via aérea. Essa é onde eu estava explicando que há a inflamação. O nosso organismo, ele é mais de 70% água. E nós precisamos de uma condição boa de hidratação da via aérea para que o nosso organismo funcione bem, para que o pulmão consiga fazer a limpeza da via aérea. Então, o ar seco dessa época é uma agressão à mucosa e as pessoas que têm asma costumam sofrer mais também por esse fator climático. Daí a importância de nós procurarmos sempre estarmos bem hidratados, tomar muita água. No calor as pessoas lembram de tomar água. Nessa época do ano, nessa época do ano as pessoas às vezes não se lembram. Acontece mesmo às vezes com quem tem uma exposição muito constante ao ar-condicionado. A pessoa não lembra de tomar água. O ar-condicionado, ele desumidifica, desidrata o ar daquele espaço que ele está arejando. Então, quem está muito exposto ao ar-condicionado deve também tomar líquido constantemente. Tá certo, doutor. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco, gente, dando ainda informações para vocês a respeito dessa doença, que é uma doença tão grave, como o doutor disse aqui para a gente, ainda há mortes por conta de uma doença que pode ser tratada e que, inclusive, merece todos esses cuidados. Nós vamos dar dicas para vocês, então, do que vocês podem fazer no seu dia a dia para evitar e as formas de tratamento também. Nós vamos para o intervalo, mas vocês podem continuar participando com a gente através do telefone, o 3821-4488, ou pelo WhatsApp, que é uma forma mais rápida aqui de nós nos comunicarmos, que é o 999-47-4515. Voltamos daqui a pouco. Voltamos com mais um bloco do programa Mais Saúde. Continua aqui comigo o Dr. Giovanni Roncalli, que é pneumologista. E nós estamos falando sobre um assunto muito sério, gente, como nós dissemos aqui no primeiro bloco, que inclusive é uma doença, que é a asma que nós estamos tratando, que pode levar à morte caso não tenha aí todo o cuidado merecido, os tratamentos necessários. Dr. Giovanni, no bloco anterior a gente estava falando a respeito da hidratação do nosso corpo, beber água, que pode ajudar aí a limpar as vias respiratórias e vai contribuir para diminuir, então, a incidência da asma e, pelo menos, a forma mais grave dela. Mas e na nossa casa? A gente tem que deixar o ambiente mais úmido também, mais arejado, embora esteja fazendo frio, as pessoas tendem a fechar as portas, as janelas. Como que a gente deve proceder para evitar que esse ambiente também nos prejudique? Pois é, muito bem lembrado, Esse é um dos pilares mais importantes do tratamento da asma, o ambiente doméstico e do trabalho onde a pessoa passa a maior parte do tempo, na sua casa e no seu emprego. A casa do asmático é aquela casa de alérgico, Ela deve ter a distribuição dos móveis de forma a tentar evitar o máximo possível o acúmulo de poeira. Então, o quarto do asmático é um quarto que deve ter a cama, com um criado ao lado e, se houver o guarda-roupa ali, com o mínimo de roupas possíveis e que seja fácil de fazer uma limpeza com pano úmido. Aliás, tudo na casa do asmático deveria ser de um material que permita a limpeza com pano úmido. Então, devem ser evitados tapetes, carpetes, muita toalhinha, muito forrinho em cima dos móveis. Quer dizer, tudo que a gente deve conseguir limpar com pano úmido é o mais adequado. Deve evitar no quarto estante de livros, bicho de pelúcia. Essas coisas todas contribuem para acumular os alérgenos que causam asma. Além disso, a importância de bater sol naquele ambiente, Se possível, o ideal era que batesse sol na cama daquele paciente. Os antigos já diziam assim, se o sol não entrar pela janela, o médico entra pela porta. A gente sempre lembra isso porque o sol é muito importante para eliminar ácaros e
tornar aquele quarto mais saudável. Aquele quarto a pessoa vai passar 8 horas, né, um terço do dia dela. É o que se espera, Então, pelo menos, né? Que exato, a pessoa durma pelo menos no mínimo 8 horas. Que pudesse dormir 8 horas por dia, né? Então ela deve realmente tornar o quarto o ambiente mais limpo e, né, higienizado possível. A questão de animais, né? Tem pessoas que têm animais que ficam dentro de casa, né? E isso, para quem tem asma e outras alergias, também não é bom, né? O gato costuma ser o pior desses animais, né? Porque ele deixa pelo, embora o antígeno do gato esteja na saliva do gato, mas ele se lambe, né? Que é do hábitat dele, do nicho ecológico dele. Ele, para fazer a limpeza, ele se lambe e depois deixa pelos espalhados pela cama, pelo sofá, por onde ele passa, né? Então, a criança que tem asma, por exemplo, a gente realmente pede para tirar o gato, né? Tem outros bichos que também não são bons, do tipo de pássaros, né? De papagaio. Se a criança gosta de ter um animal de estimação, a gente recomenda, se for asmática, que ela tenha peixe, né? Aquário é um tipo de animal que a criança asmática pode ter sem qualquer problema. Com pelo. E o restante da casa todo também deve ser o mais fácil de ser higienizada com pano úmido. Quanto mais os pacientes tiverem cuidado com o ambiente, menos remédio é necessário para a gente controlar a asma. Por outro lado, quanto mais a pessoa estiver exposta à poeira, a mofo, a fumaça, mais remédio e maiores dosagens vão ser necessárias para obter o controle da asma. Varrer realmente não é recomendado. Vassoura, espanador, então não é recomendado. Tudo que levanta poeira não é a forma mais adequada. Agora, doutor, em relação à roupa de cama, por exemplo, o colchão, o travesseiro, qual que é a recomendação para esses itens? O colchão tem que ser lavado ou ele deve ser realmente trocado? Quando o sol bate na cama daquela pessoa, né, já torna aquele ambiente mais saudável. Mas quando isso não acontece, o colchão de tempos em tempos deve ser exposto ao sol dos dois lados, né? E a roupa de cama, graças a Deus, no nosso país, há uma cultura de uma troca com muita frequência, né? O colchão não deve ser lavado, né? Ele pode ser higienizado, lógico, né? Quando há um acúmulo de impureza qualquer, mas ele não deve ser lavado, porque no interior dele ele acaba sofrendo um processo de depreciação, né? Que acaba atrapalhando o controle daquilo também. Ali cria mofo, né? E outros agentes que são prejudiciais à asma. Com a vida natural do colchão, que se desgaste a um ponto que não seja mais viável, né, a limpeza simples ou a exposição ao sol, ele deve realmente ser trocado, né? Da mesma forma, com os travesseiros, com a roupa de cama, isso também acontece. Eu particularmente falo por mim, sou muito alérgica, então esses cuidados eu tenho na minha casa. Mas se eu chego, por exemplo, numa casa de roça, que geralmente as roupas de cama, o travesseiro, fica tudo mais guardado lá no fundo do armário e só tira quando vai receber visita, quando eu vou dormir, que eu deito numa cama dessa, num travesseiro desse que estava guardado, eu não tenho uma boa noite de sono. Eu realmente espirro muito, ataca muito essa questão da respiração. Agora tem uma pergunta aqui que eu queria saber. O que a pessoa asmática, o que interfere, o que influencia na vida dessa pessoa, o que muda em relação às atividades que ela pode exercer na rotina dela quando a pessoa é asmática? Essa é outra boa pergunta, porque a gente fala que o que muda, no final das contas, é a qualidade de vida daquela pessoa, né? Então, não é incomum a gente receber um paciente asmático que está mal controlado,
que tem dificuldade para subir o morrinho até a esquina para ir à padaria, né? Ou que vai fazer qualquer coisa em casa e está com fôlego muito curto, né? Quando essa pessoa começa a fazer o tratamento adequado, tomando cuidado ambiental, né? E usando as medicações adequadas, e são centenas de medicações disponíveis hoje em inaladores de diversas formas, né? A gente tem um controle tão bom daquela doença que a pessoa fala, olha, doutor, eu agora consigo subir um morro sem cansar, né? Eu consigo fazer a minha atividade física sem cansar, né? Uma porção de sintomas que chateavam aquela pessoa, aquela tosse que não parava, à noite, aquela chieira, acordar à noite com falta de ar, ou aquela sensação de aperto no peito à noite ou pela manhã. Você tenta sugar o ar e o ar não vem? Exato. Então, quer dizer, a pessoa ficar livre desses sintomas é um impacto muito grande na qualidade de vida dela. Então, a gente tem uma felicidade muito grande quando consegue esse controle, né? E viu que aquela pessoa, às vezes, passou um longo tempo tendo sintomas, sendo incomodada, né? Agredida por um longo tempo, e há uma medicação de uso tranquilo, fácil e que controla aquilo, né? E a pessoa passa a ter uma vida muito, muito mais tranquila e, além disso, evitando que no futuro a asma piore, né? O que nós chamamos de risco futuro, e dê muito mais trabalho a essa pessoa depois que ela estiver numa fase mais avançada da vida. A gente tem uma pergunta aqui do Manuel, ele participando aqui com a gente. Ele deseja boa noite para o senhor e fala que queria saber se a asma tem cura. Ganchando essa pergunta do Manuel, a gente queria falar as formas de tratamento. O senhor deu uma pincelada aí, mas quais são as formas de tratamento? Muito bem, Manuel. Você vai ouvir falar algumas vezes que a asma tem cura, mas a gente trata a asma como uma doença crônica, né? A doença crônica é aquela doença que está presente sempre ao longo do tempo. Isso acontece com quase 100% dos asmáticos. Quer dizer, a gente, do ponto de vista médico, não fala em cura da asma, mas a gente diz que a asma é uma doença que pode ser controlada. Mas a pessoa pode ter uma vida normal tendo asma? Pode, né? Nós temos atletas olímpicos, principalmente na área da natação, né, que vários atletas são asmáticos. Inclusive é um esporte recomendado pelos médicos, como o senhor, para que as pessoas desenvolvam esse sistema respiratório mesmo. No passado recomendava-se muito. Hoje, na verdade, nós recomendamos inúmeros tipos de exercício, né? Não só esse, mas esse no passado, muitos atletas despontaram como atletas por terem sido recomendados para natação na infância por terem asma, né? Mas a gente sabe que se a pessoa toma esses cuidados, trata adequadamente, ela pode fazer a atividade, podendo até se tornar um atleta olímpico, né? Um atleta que compete. Quer dizer, a asma ela permite, em sendo controlada, que o paciente tenha uma vida normal. Agora, cura nós não falamos, porque a inflamação é crônica. Com o tempo, com o envelhecimento, ela tende a aumentar, né? E em algum momento, tem pessoas que têm asma muito leve e falam, eu tive asma há 20 anos atrás e nunca mais tive nada. Pode acontecer esses casos de uma asma intermitente, mas não é a regra. A regra é que aquela asma, com o tempo, ela vai acabar se agravando, principalmente se não for tratada. Porque aí, quanto mais o tempo passa, mais inflamação aquela pessoa vai ter no seu brônquio, que é como nós estávamos dizendo no bloco anterior, e essa inflamação vai levar a uma deformidade desse brônquio, né? Quer dizer, ela vai ter o seu pulmão alterado, né, em decorrência dessa inflamação não tratada. Isso é o outro pilar que nós temos que esclarecer. Quer dizer, a asma não é só para controle da doença no momento, para aquele sintoma, mas principalmente para evitar as complicações futuras. Isso é uma faceta muito importante que nós temos no tratamento da asma. Aí, a respeito do gancho que você disse, da pergunta exatamente do tratamento, nós preferimos a via inalatória para tratar a asma.
Existe um ou outro caso que a gente vai usar os comprimidos, mas na grande maioria dos casos nós vamos usar as medicações inalatórias. Nós temos as bombinhas, né, bombinhas de ar, que são os inaladores de spray, e temos hoje uma diversidade muito grande de inaladores de medicação em pó ou em névoa, né, em uma fumaça, que podem ser inaladas, levam medicação para aquele pulmão, com uma ação muito boa no tecido pulmonar e muito pouca ação sistêmica, quer dizer, muito pouco efeito colateral, porque ela tem uma grande ação onde precisa e age de uma forma não significativa no restante do corpo. Mas esses medicamentos devem ser usados somente naquele momento de crise, ou eles devem ser utilizados todos os dias? Ótima pergunta. Não só no momento de crise. A pessoa que tem asma é uma doença crônica, então ela tem como a pressão alta, como a diabetes. Né? A pessoa que tem pressão alta tem que tomar remédio todo dia. Ah, não estou sentindo nada, eu tenho pressão alta e não sinto nada, mas deve usar. Eu tenho asma e não sinto nada, mas deve usar também. Porque aquela inflamação, ela está ali, ainda que não seja suficiente para desencadear sintoma. Então, é um raciocínio que às vezes as pessoas fazem e que tem lógica, né? Pensa assim, se eu não estou sentindo nada, para que eu vou usar aquele medicamento? Acontece que, usando aquele medicamento, você está prevenindo o risco futuro, as complicações futuras, você está evitando a evolução da doença e lá no futuro de que a coisa fique muito mais grave. A gente tem perguntas aqui também pelo telefone. A Maria Badia, do bairro Paulistano, está participando aqui com a gente. Ela fala que tem alergia. Não sei se o senhor vai poder responder, mas às vezes tem alguma relação. Ela tem alergia e nesse tempo o olho dela coça muito. A alergia, no caso, interfere, né, nessa questão da visão, ou ela teria que procurar um oftalmologista? Aí os sintomas alérgicos, eles existem em várias partes do corpo, né? Nós estamos falando da asma, que é dessa parte da alergia respiratória, da mucosa, mas tem a rinite nasal, a rinite alérgica da alergia da mucosa nasal, da pele e dos olhos também acontece isso, né? Mas é um caso que eu acho que a Maria Badia realmente deve procurar o médico para poder esclarecer melhor. A Cláudia está falando que tem um filho de 14 anos e após as refeições ele tem tosse e isso pode ser algum sinal de algum problema respiratório, por exemplo. Existe uma doença que está muito ligada a doenças respiratórias e alguns sintomas pneumológicos, inclusive a tosse. Uma delas é o refluxo, né? O refluxo pode acontecer de ser um pouco mais aumentado com a alimentação, né? Então, às vezes, se a pessoa, principalmente se a pessoa comeu um volume, uma quantidade maior de alimento em uma determinada refeição, pode isso ocasionar um refluxo maior que o habitual e desencadear a tosse. Mas é um caso também que a Cláudia deve levar para ser examinado, porque outras possibilidades também existem aí. Tem algumas perguntas aqui, gente, eu vou fazer, o senhor fica à vontade de responder se for da sua área. Não sei se isso seria mais voltado para o otorrinolaringologista. A Liderci, ela fala que se o problema de garganta pode causar algum problema no mau paladar. E isso também, assim, algumas pessoas queixam quando tem algum problema respiratório de sentir essa questão mesmo do paladar, né? Que falta de paladar, por exemplo. Aí são dois problemas em geral diferentes, né? Até na hora que você começou, eu tive uma pergunta no consultório muito semelhante hoje, mas a respeito de mau hálito, né? Do problema de garganta levando ao mau hálito. Às vezes, no caso, era uma secreção que se chama cásium, que às vezes se acumula por restos de alimento que vão se depositando, né, Isso tem algum tratamento ou é só gargarejo, sem ingerir muito líquido? A primeira coisa é dar o diagnóstico correto, né? Os gargarejos com alguns produtos específicos são importantes, mas cada caso é um caso. Tem que ver se ali não há uma loja que está permitindo esse acúmulo de uma forma mais acentuada ou que não tenha outra lesão, né, que seja às vezes alguma coisa mais séria, que possa passar por isso aí também. Agora, são
problemas que são diferentes. A questão do paladar já não tem a ver com essa parte especificamente da asma, não. Entendi. Agora, uma pergunta aqui para a gente encerrar. Acho que a Sabrina que mandou, achei que o nome, fala que o filho é asmático, já fez tratamento e hoje ele quase não tem a crise da asma. Mas nessa época de tempo frio e seco, ele sai muito sangue pelo nariz, principalmente enquanto dorme. O que ela pode fazer para que isso não aconteça? Olha, a história natural da asma, a gente pode aproveitar a pergunta dela para poder comentar um pouquinho isso. É o seguinte, as crianças costumam ter asma, à medida que crescem, vão se tornando adolescentes, essa asma vai diminuindo, né, e as crianças vão melhorando, e tem criança que quando está adulto jovem nem lembra mais que teve asma. Uma parte dessas pessoas que teve asma na infância, a qualquer momento da vida, vão poder ter asma de novo. Algumas mais jovens, outras mais idosas, isso pode ocorrer, né? Então é ótimo que o filho dela esteja melhor da asma, né? Mas quem tem esse tipo de alteração sempre tem queixa, principalmente nessa época do ano, e uma das mais frequentes é realmente o sangramento nasal. A pessoa deve hidratar bem, como a gente falou, né? Quer dizer, deve tomar bastante líquido. E hoje você tem algumas medicações que são à base de soro, simplesmente o soro fisiológico, sem nenhum outro agente, né? O soro que é isotônico com o nosso corpo, fisiológico, mas que ele não é líquido, mas que é em gel. Ele pode ser usado para poder aliviar um pouco, né? Agora, o mais importante é que a gente esteja bem hidratado. Tá certo, doutor Giovanni, muito obrigada pela sua participação com a gente hoje, foi muito esclarecedor e espero que o senhor volte mais vezes para continuar passando essas informações aqui de datas e assuntos importantes e pertinentes para esclarecer a população e para evitar que mais coisas ruins, como o senhor levantou os números aí para a gente nesse programa, mais casos ruins dessa forma aconteçam. Obrigada, Andra, é sempre um grande prazer. Até mais, então. Bom, gente, nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco com mais informações a respeito desse tempo frio e seco. Ontem começou o inverno, como eu disse no início do programa. E alguns cuidados devem ser tomados também, além do que nós já dissemos aqui nessa primeira parte do programa, com a pele e com o cabelo. Vai estar aqui com a gente o Thiago Lima, que vai dar todas essas dicas e informações para a gente. Vocês podem participar com a gente através do telefone, através do WhatsApp. E nós voltamos daqui a pouquinho. Boa noite, obrigado mais uma vez por nos permitir aí entrar na casa de todos. É um prazer estar aqui. Eu comento sempre, Thiago, que esse programa é muito importante para as pessoas que estão assistindo terem acesso a informações e informações como nós vamos dar aqui hoje no programa, que são muito importantes. Não são supérfluas, ao contrário do que muitas pessoas pensam, são importantes porque é uma informação mesmo para bem-estar, para saúde e para beleza, como sempre que nós damos dicas aqui. Exatamente. Eu acho que o salão de beleza hoje ele também é um local de prevenção, né? Porque a gente tem trabalhado muito nesse conceito. Inclusive, eu fui atrás da tricologia, buscar algum conhecimento. Até me envolvi muito nesse meio médico, né? Acredito que não é à toa que eu esteja no programa que chama Mais Saúde, sendo cabeleireiro. Então, assim, eu acho que é uma responsabilidade o profissional na área da beleza é realmente saber fazer um diagnóstico, fazer uma avaliação, saber fazer uma orientação nesse ponto de vista da saúde mesmo, né? Eu acho que é uma responsabilidade nossa, porque a gente recebe uma média de 30 pessoas por dia dentro do nosso espaço. Então, cabe a nós realmente avaliar uma queda de cabelo, se está caindo ou não, se está nascendo ou não, se está oleoso, se está seco. Então, assim, eu acho que a beleza hoje, ela tomou uma dimensão muito maior do que é realmente aplicar uma maquiagem ou uma tinta no cabelo. Então, ela está muito mais ligada ao cuidado, à saúde, do que realmente apenas na beleza, na estética. Bom, e você de casa que se interessou pelo nosso tema aqui, pelo nosso assunto, os cuidados então com a pele e os cabelos, fiquem atentos, esse é o momento de vocês participarem, mandando perguntas e sugestões para a gente através do telefone 38214488 ou pelo WhatsApp, que é uma forma mais rápida de nos comunicarmos,
É o 999 47 45 15. Tiago, antes da gente começar, a gente está abrindo aqui o nosso espaço de comunicação. Vocês lá no salão também têm um espaço de interação por rede social, né? Nós temos o nosso Instagram, que é @salãotiagolima, né, onde a gente coloca muita promoção, muitas novidades. Sempre que chegam alguns produtos novos, alguns tratamentos, algumas promoções, a gente coloca no Salão Thiago Lima. Então, quem quiser nos seguir, né, para receber essas notificações, é só colocar lá no Instagram, @Thiago Lima. Tem o Snapchat também, que a gente posta instantaneamente, em tempo real, maquiagens, penteados, que é Thiago Lima _84. Então, nós temos essas duas redes sociais aí que vocês podem buscar e perguntar também. Isso mesmo, quem tem dúvida é um canal de se comunicar com vocês. Exatamente. Né? Às vezes é muito corrido, não dá para responder naquele momento, mas a gente sempre tenta responder e corresponder aí às expectativas. Tiago, o inverno começou ontem, então já há algum tempo nós vemos sofrendo aí com esse clima, esse tempo seco, esse tempo muito frio, e algumas coisas mudam, como sempre, na rotina das pessoas, que ficam mais quietinhas, né? Tem preguiça de lavar o cabelo, tem preguiça de cuidar da pele, como os cuidados que tem no tempo de calor, que tem esses cuidados maiores. E a gente trouxe aqui produtos para a gente falar a respeito disso, que é produtos que as pessoas devem utilizar aí no seu dia a dia para evitar esses problemas. A gente vai começar a falar dos cabelos ou dos produtos? Bom, vamos falar pelo cabelo, né? Porque vamos de cima para baixo, né? Eu acho que no inverno, esse frio que a gente está passando agora, surpreendente, a gente só não tem preguiça de duas coisas: de comer e de dormir. Com né? certeza. E realmente, se a gente parar para pensar, a nossa alimentação ela é muito mais calórica. Né? O próprio organismo da gente é muito inteligente e ele pede realmente comidas mais quentes e comidas mais calóricas. Né? No verão a gente toma muito suco, a gente come comidas mais frias, mais frescas, e no inverno a gente tem essa tendência a querer comer comidas mais gordurosas. Por isso, porque o corpo precisa de mais energia, ele precisa se manter aquecido, e realmente somos animais e somos iguais aos ursos mesmo. Né? Posteriormente, o organismo ele tem que expelir também essa oleosidade. Né? Ele não vai absorver completamente essa oleosidade. Né? Às vezes pode impedir um pouco a absorção desses nutrientes, e às vezes também pode subir um pouquinho a taxa de glicose, enfim. O organismo realmente ele entra em desorganização com a mudança climática. No verão é a mesma coisa. Então, assim, normalmente as pessoas elas sentem um pouco mais de preguiça, um pouco mais de desânimo, no sentido de lavar a cabeça, fazer a asepsia do cabelo. O banho é muito mais rápido, as pessoas têm medo de usar água quente para lavar o cabelo. O que acontece? Isso da água quente para lavar o cabelo é muito importante a gente falar sobre isso. Porque as pessoas falam, a água quente vai fritar meu cabelo, a água quente vai fazer mal. Mas a água fria, com o óleo, vai endurecer a oleosidade. Então, esse cabelo não vai conseguir ficar limpo. Né? No próprio salão mesmo, no verão, a gente sempre tenta usar uma água morna a quente, para a gente conseguir remover essa oleosidade. Porque se a gente lavar com água fria o tempo todo, a gente não consegue remover. O shampoo, por exemplo, para quem quer tomar um banho rápido porque está sentindo frio, é muito importante que faça 2 ou 3 ensaboadas. Né? A primeira, eu falei isso, inclusive, hoje passou no 30 minutos, uma matéria muito rápida falando sobre isso. Que é muito importante você usar o primeiro shampoo para amolecer essa sujeira. O segundo shampoo você vai promover a limpeza na pele. E o terceiro vai retirar o resíduo que ficou na pele e o fio. Então, 3 shampoos é o ideal e o condicionador no comprimento e nas pontas. Nunca na raiz do cabelo? Não indico. A não ser que a pessoa tenha alguma necessidade especial, existem hoje cremes à base de colágeno para nutrir o couro cabeludo. Mas no caso do inverno, o próprio corpo ele espelha um pouco mais de oleosidade. O rosto, por exemplo, a gente não percebe tanto porque não tem nenhuma forma de aquecimento como o cabelo. O cabelo ele retém o calor e fica grudado ali na pele. Principalmente quem usa muito secador, muita chapa, né? Exatamente. É o que eu falei também. Manter um pouco mais a distância do secador da raiz do cabelo. Porque o calor vai estimular a produção do manto hidrolipídico. O manto hidrolipídico é a mistura da transpiração, do suor, com a oleosidade. Ele existe, ele tem que existir sempre na pele da gente, porque senão começa a descamar e sair células mortas. Inclusive, algumas pessoas falam, estou com caspa. Às vezes não. Às vezes é uma desidratação do couro cabeludo, está faltando manto hidrolipídico e começa a soltar essas casquinhas. Rosto, a mesma coisa. Cotovelo, a mesma coisa. O manto hidrolipídico ele é muito importante. Por isso que é sempre bom manter a umidade na pele com uma hidratação, beber muita água para esse manto ficar perfeito. Mas, como a gente sabe que o couro cabeludo ele é coberto por cabelo e abafa, normalmente ali gera um pouco mais de oleosidade, principalmente no inverno.
E você tocou num assunto muito importante, que a gente está falando aqui desses cuidados, mas também tem esse cuidado da hidratação. A gente falou da alimentação e a hidratação também é muito importante, né, Tiago? Sim, sem dúvidas, porque o fio começa a ficar mais seco. Né? Por ter excesso de oleosidade na raiz, as pessoas lavam o cabelo mais vezes, higienizam mais, usam mais shampoo para remover essa oleosidade, e o fio acaba ficando agredido com o detergente, que é o shampoo. Então, assim, é muito importante fazer tratamento. No inverno, a gente aconselha muito, inclusive está em promoção no salão, a Liquid Hair, que é um tratamento que a gente faz, que não é creme nem óleo. A gente utiliza uma aguinha, é um líquido, é como se fosse fio de cabelo derretido ali. E a gente insere isso dentro do fio. Então, ele não gera oleosidade, ele não tem peso molecular, ele mantém o fio super hidratado, né? E é uma alternativa muito boa para essa época de inverno. Né? Um outro artifício, uma outra técnica que a gente tem excelente é o corte bordado, que é um corte feito com uma máquina que a gente consegue promover a hidratação do fio, retirando as pontas duplas e danificadas. E esse corte, ele não tira tanto no tamanho do comprimento do cabelo? Absolutamente não. Cada fio é cortado no local onde ele precisa. Onde não tem ponta dupla e danificada, ele não corta. Então, é uma alternativa para quem não quer usar óleo, não quer usar creme, não quer usar máscara, e sim quer ter um cabelo hidratado e bem nutrido. Né? A gente consegue fazer isso aí também sem usar essas químicas pesadas. Agora, Tiago, está muito na moda, as pessoas têm usado bastante, têm falado bastante, mas a gente quer saber a sua opinião a respeito de um produto, que é para aquela pessoa que está com preguiça, lavei o cabelo ontem, hoje eu acordei tarde, atrasado, estou com preguiça, eu vou usar aquele spray, aquele pauzinho seco para limpar o cabelo. Limpa? Funciona? Você já disse tudo, né? Pozinho seco, né? Ela não usou o termo de shampoo a seco. Né? O shampoo a seco, ele não faz asepsia. Ele é como se fosse um talco comprimido que você aplica no couro cabeludo todo. Essa molécula seca vai absorver a molécula de oleosidade, você balança, a maioria dela cai no chão. Né? Outras partes ficam. Né? Há controvérsias. Né? Eu acho que assim, se você não teve tempo, você acabou de fazer o programa agora, amanhã você precisa estar no guia de manhã, não deu tempo de lavar o cabelo, um dia você fazer isso, tudo bem. Não vejo problema nenhum. Mas eu vejo problema naquelas pessoas que lavam o cabelo uma vez por semana e fazem isso diariamente. Né? Isso é uma porta aberta para micro-organismo. Né? A gente pode gerar uma colônia de fungo, isso pode vir a ter caspa, né? Uma alopecia areata, por exemplo. Então, assim, pode ser causador de algum problema futuro, sem sombra de dúvidas. Além disso, esse pó, ele resseca o fio do cabelo? A função dele é essa. Absorver então, vai danificar o fio do cabelo. Absorver a oleosidade e, com certeza... Inclusive, o primeiro shampoo molhado que você fizer depois, ele nem vai dar espuma. Né? Porque o cabelo fica assim, muito sobrecarregado, o peso molecular desse produto é altíssimo, né? Então o nível de ressecamento é muito grande. Eu indico em um caso de emergência, numa viagem que você precisar, né, estar com o cabelo, e o cabelo não brilha também, o cabelo fica super opaco. Né? Então é um produto muito complicado, mas que salva às vezes. Um talco normal de casa também salva, faz o mesmo efeito. Faz o mesmo efeito e não custa tão caro. Exatamente, você vira de cabeça para baixo, joga o talco, balança o cabelo e está pronto. Funciona também. É uma dica, né, Tiago? É uma dica barata. Tiago, nós vamos para o rápido intervalo, mas daqui a pouco nós vamos voltar, falando agora dos cuidados com a pele. Okay. Trouxe produtos bacanas para a gente mostrar aqui hoje, para vocês aí de casa entenderem um pouco mais o que pode ser feito aí na sua rotina do dia a dia, para evitar esses problemas que a gente está falando com o tempo seco, com a pele opaca ou a pele muito oleosa. Vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco. Vocês, como sempre, podem continuar participando aqui com a gente. Voltamos com mais um bloco do programa Mais Saúde. Nosso último bloco, infelizmente, está chegando ao fim, Tiago. Mas a gente vai falar agora, a gente falou no bloco anterior dos cuidados com os cabelos e vamos falar agora dos cuidados com a pele. Lembrando, gente, se vocês têm perguntas, podem participar com a gente através do WhatsApp, que está aí na tela. Tiago, primeiro, vamos mostrar aqui na sequência o que é esse produto, para que ele serve. É para hidratação e é importante fazer a hidratação nesse período mais seco? Sim, é muito importante. Tem várias pessoas que falam, minha pele está ardendo na hora da maquiagem. Isso é ressecamento, isso é falta de material lipídico. Um problema muito grande que as mulheres brasileiras têm é que antes de maquiar, elas lavam o rosto com sabão, com sabonete normal, muito forte, e retira esse manto hidrolipídico. Chega no salão, o profissional que não é muito bem orientado faz a maquiagem. Dá mais ou menos uns 30 minutos, a pele vê que precisa de hidratação.
Aí A pele brilha. Aí a pele começa a produzir esse manto hidrolipídico, né? Então, muito importante. Eu trouxe alguns produtos, inclusive eu preciso agradecer o pessoal da Jade, que é quem me fornece esses produtos. Olha, dá para fechar aqui, eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é um produto ótimo para asepsia. Produto muito bom para asepsia, para limpeza da pele, que é um gel. Eu nunca uso sabonete de barra em rosto, só para vocês verem aqui em cima do vidro, ele é transparente e ele tem tipo uma areinha, ó, onde a gente consegue remover todas as células mortas. Ele vai fazer a esfoliação. A esfoliação e a limpeza. Então, isso aqui vai preparar a sua pele para receber uma hidratação, correto? Então, eu sempre indico Obrigado, André. Eu sempre indico um sabonete líquido, né? Esse é um sabonete realmente muito especial, muito bom, que você encontra lá na Jade, mas a minha recomendação é sempre um sabonete específico para a face. Tá? Não existe sabonete para pele oleosa ou pele seca. Se você usar para pele oleosa, vai dar efeito rebote. Então, sempre use um produto para limpeza sem sabão de preferência. E a preferência é para o produto líquido e não para o produto em barra? Eu prefiro, porque não tem sabão. Né? Esse produto é um gel de limpeza sem sabão. Ele espuma sem ter sabão. Tá? Então, é um produto muito inteligente, muito bom. Você acha de outras marcas também. Mas a minha indicação é essa, para não tirar a oleosidade, sim equilibrar a oleosidade, que é importante. Então, voltando aqui, desde o início, para falar um pouquinho sobre tratamento de hidratação, eu quero falar de textura. Esse produto, por exemplo, ele é um creme hidratante. Creme hidratante eu indico para pele madura e pele seca. Então, olha a textura dele. Ele é opaco, ele é cremoso, ele não tem transparência nenhuma e realmente é um produto muito mais denso. A pele vai absorver esse produto. A pele vai absorver esse produto. O ideal é você aplicar primeiro no nariz, nas têmporas, na testa e abrir esse produto. Qual a quantidade, Thiago? Normalmente, eles vêm com dosadores. Todos esses produtos têm dosadores. Então, você pressiona uma vez a válvula e distribui na ponta dos dedos e começa a massagear. Isso tá? deve ser feito quantas vezes no dia? De manhã e à noite. Se tem fator de proteção, esse aqui, por exemplo, tem 15% de fator de proteção. Então, eu levantei, vou preparar minha pele para fazer maquiagem, vou utilizar o sabão. O sabonete, exatamente. O sabonete que nós mostramos. Depois esse produto, o hidratante. depois que eu vou e depois aplicar entra com a maquiagem. Exatamente, isso mesmo. É importante que a pele descanse, né? Fazer a asepsia também, retirar essa maquiagem e finalizar, com o tratamento, isso mesmo. Essa textura que eu trouxe é um outro produto, é uma textura em sérum. Se vocês perceberem, ela tem uma transparência. A hora que eu aplico na minha mão, ela não fica branca igual o creme, tá vendo? Ó? Ele é um produto que ele já vai desaparecer. Então, isso aqui é bom para pele mista, para aquela pessoa que brilha em cima do nariz e na testa, mas que em volta da boca, na área dos olhos é seco. Secada. Exatamente. E, né? isso Trouxe é a diferença de um produto para cada tipo de pele. Para cada tipo de pele. É muito importante que o seu maquiador, o seu dermatologista te diga o seu tipo de pele. Esse produto é um sérum 100%. Ó. É uma agulha. Isso aqui é para casos de pessoas que têm espinha, acne, excesso de oleosidade. Ele é um produto totalmente aquoso. É um líquido hidratante. Ele não fica aquela gel. sensação de que fica grudando, Não, né, na pele. Absolutamente. Ele é um gelzinho excelente para antes da maquiagem. Quem quiser, gente, produto top, assiste de novo e fotografa aí na televisão ou assiste online amanhã, né, no site, porque isso aqui são dicas maravilhosas, viu? Sim. Agora, para uma maquiagem à noite, que você quer realmente uma maquiagem que dure uma noite toda, 24 horas até você consegue, depois disso aqui que você aplicar, você escolhe o produto que você quer, você aplica um primer. O primer, qual que é a função do primer? É preparar a pele para receber a maquiagem? Aderência. Se você tem poros dilatados, ele vai ajudar a fechar. Se você tem superfícies irregulares, ele vai te ajudar a fechar e dar um efeito aveludado. Então, ele é totalmente transparente também, mas ele não brilha igual aquele anterior. Ó, vou passar na minha mão, ó, ele fica mate. Não brilhou, tá vendo? Ele dá um efeito talco molhado. Então, a diferente desse produto aqui que eu passo na pele, brilha. Olha a diferença dos dois dedos. Né? Olha, esse aqui também brilha. Ó. Então, o primeiro lá de cima é o primer que eu passei. O segundo é o sérum, o outro é o creme. E o creme, a gente vê que tem um peso molecular muito maior. Então, é muito importante você saber avaliar o seu tipo de pele, o seu tipo de produto. Lá no salão, a gente usa isso aqui tudo em todas as clientes. Não tem que é só para a noiva que a gente faz esse procedimento. Você hoje, por exemplo, está usando a maquiagem e usou esse produto. No seu caso, eu uso para pele mista e o primer para não brilhar diante das luzes aqui do estúdio. É importante, Thiago, porque é uma pele que vai ficar bonita para todos os compromissos que você precisar. Você, no seu dia a dia, é importante.
nesse momento que a gente fala tanto em crise, a apresentação da pessoa, a forma como a pessoa vai se portar é muito importante. Nos nossos estudos, assim, que a gente faz muito em São Paulo, com as grandes marcas, a gente pode definir o momento que a nossa nação está vivendo da depressão coletiva. Né? Então, as pessoas estão muito deprimidas, as pessoas estão desacreditadas, as pessoas estão tristes. Então, realmente, eu acho que é o momento de nós, profissionais da área da beleza, da área da psicologia, da área do emocional, da área da moda, auxiliar e ajudar as pessoas mesmo a se sentirem bonitas e se sentirem felizes. Né? Eu, não simplesmente por fazer bonito em usar todos esses produtos, mas sim por fazer feliz as pessoas. E buscar essas informações e tentar ajudar no dia a dia das pessoas. Você é uma pessoa problemas. que sempre está se atualizando, faz cursos, faz oficinas, justamente para trazer para a gente aqui para o nosso programa, é claro, né, Thiago, todas as novidades aqui no nosso programa, mas também para suas clientes. Claro, para mim mesma não uso absolutamente nada, né, desses cuidados. E esses cuidados são para vocês mesmo, e nós estamos lá no salão com as portas abertas. Eu costumo falar que não precisa ir para o salão só para fazer alguma coisa. Você pode no salão buscar uma consulta, conversar comigo, tirar alguma dúvida, pode me procurar em rede social e me fazer alguma pergunta. Então, assim, eu acho que é isso. A gente tem que ser canal para as pessoas e levar alegria mesmo. Né? Agora... E saúde, porque a gente precisa de saúde. Não existe nada bonito sem ter saúde. Não adianta, gente, você ir lá no salão, procurar fazer uma maquiagem linda, maravilhosa, que com certeza o Thiago vai fazer em você, mas se você não tiver com a pele preparada, com a pele hidratada, porque isso aqui a gente está mostrando o passo a passo antes de uma maquiagem, mas é uma rotina que deve ser adotada todos os dias. Todos os dias. E nada disso aqui funciona se não tiver água no corpo também, né? Todas as moléculas que você aplicar, tanto no cabelo, tanto na pele, se não tem água para absorver e reter essas moléculas, não adianta absolutamente nada. Então, o corpo da gente ele tem que estar cheio de água, 2, 3 litros, no mínimo, por dia, para não ter olheira e para ter uma pele realmente viçosa, nutrida, hidratada. A gente tem algumas perguntas aqui, abraços também, Thiago, todas as vezes que você vem, o pessoal todos, hein? gosta muito de participar. Pessoal, quando for assim, manda nome pra gente, porque aqui tá falando que a entrevista está formidável, agradecendo, Obrigado. Parabenizando aqui pela sua participação. Mas tem uma pergunta aqui, não sei se isso é mito ainda, tem muitas pessoas que acham que realmente vale, mas qual a melhor lua para cortar o cabelo? Isso tem alguma relação? Certo. Primeira coisa, eu acredito na fé. Quando você faz uma coisa que você acredita nela, pode ter certeza que ela funciona. Pode ser em qualquer lua. Se a gente observar o mar ele é movido pela força da lua. Plantas, elas são movidas por força da lua e por época. Tem frutas do inverno, frutas do verão, fruta de janeiro, fruta de dezembro. E acredito que a lua ela tem a força em tudo. E nós somos seres vivos. Então, sim, eu acredito que a lua tem uma influência. Os estudos que eu tenho é que você precisa cortar pelo menos 6 vezes na mesma lua. A partir do 6º corte, você tem o benefício da força que essa lua está movimentando. Então, é uma pergunta super interessante, muito pertinente. Então, assim, por exemplo, se você corta de 2 em 2 meses, você vai fazer 1 ano de cortes, né, que são 6 meses, 6 vezes, sempre na lua cheia, por exemplo. Mas lua cheia é para quando você quer que o cabelo cresce com muita força e aumenta, quando você está com queda. Minguante é quando você quer que o cabelo venha com força, mas que o cabelo venha mais fino, menos cacheado. A crescente é quando você quer que o cabelo realmente cresça muito. E a lua nova, eu indico para quem quer muita força no cabelo. Eu gosto da lua cheia. Eu sempre gosto da lua cheia. Mesmo para quem tem muito cabelo? Eu gosto. Tem que ter força. Tem que ter força e saúde, então eu gosto muito. Agora, Thiago, você falou de uma questão importante. E tem uma data correta? Em quanto tempo eu devo cortar meu cabelo? Eu não gosto que passe de 2 meses. Por mais que você tire 1 centímetro, né, esse cabelo vai ter a compensação de 1 centímetro. Então, se você quer que seu cabelo cresça, a média é de 1 a 1,5 por mês. Se você quer que no ano seu cabelo cresça 12 centímetros, você vai de 2 em 2 meses, divide isso aí, ele vai crescer 6. Né? Às vezes estimula mais e cresce até 10. Além do... Agora tem um corte bordado que você pode fazer de 2 em 2 meses e não vai perder nada no comprimento. Além da vitamina T, né, que eles falam, vitamina tesoura, que vai realçar o brilho, enfim, o seu cabelo, tem também a questão do corte, estética, a vitamina né? D, o corte bordado. Tem um abraço aqui da Jéssica, fala que sua entrevista é muito boa. Obrigado, Jéssica, muito obrigado. Tem mais perguntas aqui, gente.
Antônia perguntando se no inverno tem que ter mais cuidado com o cabelo, que a gente falou Antônia, aqui, né? assim, higienizar um pouco mais, porque é úmido, quentinho, e micro-organismo pode dar caspa, seborréia, oleosidade. Então, é manter o cabelo bem limpo mesmo, tá? E lavar de manhã, nunca lavar à tarde nem à noite. A Liderci participando aqui com a gente mais uma vez, ela quer saber se a queda de cabelo pode ser provocada por esse período, que mais também, de uma forma geral, provoca a queda do cabelo. Sem dúvida. O corpo fica mais saturado de gordura, de glicose, e isso pode, sim, afetar o couro cabeludo. Então, a estação onde mais cai cabelo é no inverno, sem sombra de dúvidas, né? E a que mais nasce cabelo é o verão, onde a gente vê os cabelinhos baby, Nossa, eu assim, sofro com esse problema do cabelinho aqui crescendo na o testa, baby gente. hair, né? Então, assim, pode ter certeza que inverno é a época que cai cabelo, pode cair até 100 fios por dia, mas, assim, você não pode perder essa densidade do cabelo. Você tem que ver que está caindo, mas que está nascendo. Tem alguma solução para evitar a queda? Evitar a queda, alimentar muito bem, alimentos com muito ácido fólico, que se encontra no verde escuro, né? Cenoura, tem algumas vitaminas prontas que você pode comprar na farmácia. O suco verde em jejum alcaliniza o sangue e é maravilhoso para a queda de cabelo também, é muito bom, né? Intestino, se você cuidar do seu intestino e deixar ele limpo para que os nutrientes sejam absorvidos por ele, você já vai ter um upgrade aí nessa questão da queda. Mas existem shampoos, soluções, várias coisas que pode procurar a gente lá no salão. Laser. Finalizar aqui com as perguntas, Thiago. A Beth Moraes, ela quer saber se as luzes também podem causar quedas no cabelo. Não, eu acredito que luzes, não. A tintura, a coloração pode ser, porque ela fica 40 minutos em contato com a pele, né? Então, o couro cabeludo é vascularizado, pode ser que absorva alguma coisa, alguma substância. Mas a mecha, ela não tem contato com o couro cabeludo, né? Ela é isolada pelo papel alumínio ou pela touca. Então, ela pode quebrar o fio. Às vezes, o fio quebra lá em cima e você acha que caiu. Mas se está caindo, se você vê aquela pontinha branca, aquela cabecinha do fio, chama mucina. Se você vê a mucina, que é o branquinho, aquilo lá é queda. Agora, se você não achar, é quebra. Pode quebrar, mas não pode cair. Tá certo, Thiago. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje, sempre trazendo informações. E parece que tem abraços para mandar hoje. Obrigado. Eu queria mandar um abraço aí para minha turma, né, que está aí trabalhando comigo pra caramba. Né, essa equipe tão especial, sempre. Minha mãe, minha família, que está aí presente o tempo todo. Pós-Fenamilho, que me aguentaram aí numa rotina de 8 dias, trabalhando 130 horas. Então, minha equipe toda, muito obrigado. Um abraço super carinhoso para vocês. Eu queria agradecer muito essa parceria com a Jade, né, que é quem me fornece esses produtos tão especiais, tão bons. Então, muito obrigado, né, a pessoa da Aline, aí, proprietária da Jade. E queria convidar vocês também. A gente está lançando um curso de automaquiagem super legal. Ele vai acontecer no dia 4 e 5, né, saltando essa próxima segunda e terça, na seguinte. Né, o valor do curso é R$ 250, os 2 dias, a segunda e a terça, das 18h30 às 22 horas. Né, o material que vai ser utilizado é Lancôme. A gente pede que as pessoas levem os pincéis e os produtos que vocês tenham e queiram aprender a usá-los. Né, eu espero vocês. Podem entrar em contato no salão no 3825-8378. O telefone está aí na tela. Ou chamar a gente lá no Instagram também, no @salão Thiago Lima, mandar um direct que a gente entra em contato. Tá certo. Queria agradecer aos nossos parceiros também, agradecer antes de mais nada a você, Thiago, que sempre me produz todas as terças-feiras. O pessoal pergunta, é o Thiago, gente responsável pela transformação da pessoa aqui. Então, muito obrigada pela parceria aqui com a gente sempre. Os endereços, o Instagram tá tudo aí na tela. Vocês podem encontrar ele nesses locais. Não por isso, Rayandra, é um prazer cuidar de você, cuidar da turma toda. Gui, um grande abraço pro Gui. Eu preciso no ele programa sempre do Gui. cobra a participação dele, gente, mas ele tá sempre apertado Gui, nesse horário. Um abraço muito grande, né, Rayandra? É um prazer, tá? Viviane, que eu cuido também. Né, Ludmila, às vezes eu cuido. Então, assim, me sinto em casa, super feliz e que vocês se sintam também. E todos vocês se sintam em casa lá na minha casa, na Cônego Getúlio 525. Obrigado, certo. gente. Agradecer também a Enigma, que sempre me veste aqui todas as terças-feiras. Obrigada, tem coleção muito bacana lá, gente, vocês podem ir lá conferir. Fica aqui no centro, pertinho ali da Catedral, vocês vão encontrar muita coisa bacana lá. Agradecer também a Floricultura Apolo, que hoje trouxe pra gente um arranjo muito especial, um arranjo muito bonito. Então, fica aqui pertinho da NTV, aqui na Major Gotti.
ao lado do Banco do Brasil. Obrigada pela parceria, obrigada também a vocês que nos acompanharam aqui nesse programa, participaram, mandando sugestões, mandando perguntas. É muito importante, gente, para nós aqui, que fazemos esse programa especialmente para vocês, a sua participação. E eu fico por aqui, semana que vem a gente volta com muito mais informações e muito mais saúde. Um beijo carinhoso e até lá.